Tingnan yung mga boss, ang daming turista dito. So many tourists today. All watching a beautiful view. Oh. Dami. Vocês já sabem que são mais ou menos 15 dias. Beautiful church of Muslim brother. Uma pessoa subia lá em cima, depois começava a gritar. Alguém já o chamamento. Ontem ao fim do dia, ontem já So many people here today. More tourists.